muito grande, a gente tem feito sempre o quê? Qualquer cartaz está danificado, qualquer cartaz que foi estragado, seja pelo vento, seja por terceiros, a gente faz a troca imediata e tenta localizar os pedaços daquele material e jogar no lixo como deve ser. Mesma coisa funciona para os panfleteiros. Toda a nossa equipe é muito bem instruída, sempre tem uma coordenadora de panfletagem, que fica responsável por ter uma sacola de lixo, e no caso de perceber a pessoa jogando o papel no chão, além de tentar até dar o exemplo para a pessoa, falar, olha, se não quisesse receber, tudo bem, é um direito não receber, mas pegar e jogar no chão é um pouco da nossa cultura que a gente tem que tentar trocar. Aquela cultura de, em vez de negar, se falar não, obrigado, pega e joga no chão, antes de jogar no lixo, joga no chão. Então, acho que tem um lado do próprio candidato ser o responsável, às vezes de maneira irresponsável, como a gente vê muito e vai acontecer com 100% de certeza em alguns partidos, com alguns políticos, que na véspera da eleição os colégios eleitorais vão receber aquele banho de santinhos, né, que é chamado exatamente banho de santinhos. Eles passam às 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada e jogam um bolo de santinho para ficar no chão na frente dos colégios eleitorais, de forma que na hora que o eleitor vai votar, ele já vai lendo no chão pela sujeira aquilo que aconteceu durante a madrugada. Na eleição passada de 2016, nós até do Partido Novo fizemos varremos todas as portas dos colégios eleitorais que a gente teve acesso, para dar um exemplo mesmo, para mostrar que isso é a coisa mais suja que tem, suja do ponto de vista inadequado e ao mesmo tempo aproveitando a dualidade que se insurge do ponto de vista de sujar a cidade, a gente fazer isso que é inadequado para o meio ambiente, inadequado para a cidade, para depois a gente reclamar de enchente, de esgoto entupido e assim por diante. Então acho que a medida é a educação. Eu volto a falar lá na educação, se o brasileiro tivesse um pouquinho mais de educação, tanto o eleitor, quanto o candidato, quanto a população de uma forma geral, a gente teria menos esse problema. Porque mesmo que receba um material que não é adequado de um candidato, o que eu sugiro é pega, dobra, guarda no bolso e no momento adequado joga no lixo, ou os panfleteiros, a equipe responsável, pegue sim o material que foi jogado no chão e faça um serviço que não foi feito da maneira adequada. É responsabilidade do candidato e responsabilidade do eleitor. A gente tem que começar a dividir essa responsabilidade com o brasileiro. A gente costuma jogar tudo para os políticos. Eu posso falar com novidade porque eu ainda não sou político eleito como mandato. A gente tem um grande viés de falar assim, o político é... Não, vamos colocar também a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade com o bairro Buritis, a nossa responsabilidade com Belo Horizonte, com Minas Gerais, de sermos o que a gente espera dos outros. Então vamos dar o exemplo. Eu espero que todo mundo que está escutando seja exemplo. Eu tento ser, tenho tentado, brinquei até em relação a algumas situações que a gente como candidato, a gente fica forçado a evitar qualquer tipo de controvérsia, um avanço de sinal que muitas vezes é rotineiro para a maioria das pessoas, quando você está sendo candidato, quando você vira candidato, se torna extremamente, como que eu posso dizer, você já está automaticamente chamado a atenção por você mesmo. Então acho que a gente tem que entender isso e fazer com que realmente parte do candidato o exemplo, mas que todo mundo siga, aprenda e passe para frente. Combinado, gente? Bom. A minha postura é exatamente a mesma. A primeira coisa que eu sempre orientei foi, ao final verifique, recolha o que achar. Agora tem fatores que a gente realmente não controla, né? Uma dessas é da pessoa que pega e joga ali na frente no chão. Isso aí realmente eu acho inconcebível, porque eu tenho por prática todo o material em casa reciclável, ele fica guardado direitinho no meu quartinho de dispensa. No dia da coleta seletiva eu levo esse material, coloco na rua. Então eu tenho esse manejo, essa preocupação desde sempre. Então para mim isso é uma conduta normal. Mas a gente precisa realmente evoluir, né, nos qualificar cada dia mais como cidadãos e preocupar com essas pequenas coisas, porque tem consequência. Primeiro para os santinhos, né, eu não gosto de usar esse nome de santinho, que eu acho pejorativo, eu gosto de falar que é mini currículo, porque santinho é quem vem de 4 anos com cara de santo, né? O que tem lá é a apresentação do candidato com um mini histórico, né, dele. Então é um mini currículo. E isso ali são árvores que foram plantadas para produzir papel, tinta, recurso financeiro, isso movimenta a economia. Então, não é um simples papel que você joga fora. Ele pode ser útil até você reciclar esse papel novamente. E você contribui para ter menos limpeza, necessidade de varrição na sua rua, que o povo civilizado é onde
se varre mais, é onde se suja menos. E quanto menos a gente sujar, melhor vai ficar o nosso ambiente, menos recursos públicos serão gastos para esse fim e nós vamos poder aproveitar dessa sobra de recursos em aplicação de interesse social, né? Que é o papel dos governos. Então eu oriento sim que todos os panfleteiros que são colaboradores e terminou, façam um pente fino. Claro que passa outro, infelizmente não dá para controlar tudo. A orientação é essa e o exemplo é a melhor forma de a gente fazer, né? Essa pergunta ela é tão bacana e tão importante, porque é o seguinte, a gente teve até uma situação recente, até comentei com o Braulio, eu acho, que tem outros episódios que o candidato não se torna 100% responsável. A gente orienta, a gente fala como deve ser, e acho que todo candidato tem essa responsabilidade e essa obrigação de orientar quem está trabalhando com ele. A gente tem vários voluntários, várias pessoas que são simplesmente apoiadores, também estão participando. E um outro exemplo que eu vou dar é do Citru, aquele adesivo de carro que a gente coloca. E no meu caso, por exemplo, eu coloquei aproximadamente 240 carros com Citru, é uma frota praticamente de carros rodando, e são só apoiadores. Até para esclarecimento de todos, o Citru ele tem que ser em carros de pessoa física e você não paga nada para colocar o Citru no carro da pessoa, ela coloca por livre e espontânea vontade. Então ela é responsável pelo carro dela, é um carro de propriedade privada, ela só está fazendo uma propaganda gratuita autorizada pela Justiça Eleitoral. E muitas vezes as pessoas, como todo cidadão, erram, elas cometem erros. E muitas vezes quando você vê aquele adesivo lá atrás, fala assim, a culpa é do candidato, a culpa é da pessoa que não instruiu direito, quem está com o Citru. Não, aquele cidadão é um cidadão comum que tem plena liberdade de fazer o que ele quer fazer. E se ele fizer errado, ele tem que ser punido pelo que ele fez. E não é porque o candidato está ali, teoricamente, com a face exposta, que ele tem uma responsabilidade direta. Claro que eu até concordo que pode ser uma responsabilidade compartilhada, que ele tem que pedir, tomar cuidado, mas quem nos dera poder acompanhar, inclusive quem está participando da nossa campanha de forma remunerada. Tem uma equipe, eu não consigo estar nos mesmos lugares que elas. Nesse momento elas estão panfletando, eu estou aqui. Então se uma delas cometer algum ato ilícito, algum ato errado, jogar um papel no chão, fizer alguma coisa desse tipo, eu não tenho nem como saber que ela fez aquilo, a não ser que seja me mostrado ou evidenciado por um terceiro, por uma outra pessoa. Então a população tem esse dever também, além de ser como nós todos, educados, saber onde colocar um lixo, saber onde estacionar um carro, saber o que fazer, se avança um sinal, se não pode avançar um sinal, nós devemos também fiscalizar. Então, se acontecer, alertar o candidato com a melhor das intenções, de forma até mesmo privada, falar, olha, aconteceu isso, alerta as pessoas do seu nicho, do seu círculo de campanha, para que não repitam. Acho que isso é educativo para os candidatos e para quem participa da campanha. Mas as pessoas têm que parar um pouco de jogar a culpa só no político, só no candidato, e olhar para nós mesmos, falar, se eu, como eu estou agindo, como eu estou fazendo. Porque é muito fácil apontar o dedo. Apontar o dedo é das coisas mais fáceis que tem. E a gente sabe que tem motivo para as pessoas estarem apontando os dedos dos políticos, porque realmente está sendo muito mal feito. A gente sabe o ambiente hostil que a política está vivendo hoje. Quando a gente tem uma situação, política, não quero falar de política, cansei de política. Por quê? Por causa da má política, dos maus políticos. Está na hora da gente mudar, mas a gente precisa fazer muita parte disso. Por isso que eu acho que essa pergunta foi extremamente útil para a gente mostrar e cobrar. Do mesmo jeito que a gente é cobrar da população também, que seja uma via de mão dupla. Que a gente dê exemplo e que as pessoas também nos dêem exemplo, que todo mundo compartilhe de um círculo virtuoso para as coisas realmente funcionarem. Pessoal, vamos então caminhar para o encerramento. Alguma pergunta? Internet, ok? Bem, então eu quero agradecer Paulo Gomide, o Dr. Bernardo Ramos, por essa participação. É a primeira edição do nosso projeto Fórum Buritis na Política. Não foi um projeto de um dia, foi um projeto de um ano. Nós fizemos uma agenda, conseguimos cumprir essa agenda, foi super bacana, muito produtivo. E eu espero, obviamente, que vocês tenham sucesso. Aliás, eu posso dar um depoimento, porque tenho visto e acompanhado. O Paulo e o Bernardo não foram pessoas que foram selecionadas, foram pessoas que se dispuseram a participar e de forma brilhante, eu acredito, os dois, dentro das suas possibilidades, da sua formação, já estão contribuindo, mesmo caso não sejam eleitos. Mas estou vendo, na verdade, uma chance muito grande, Paulo, ser eleito pela chapa do partido que você está participando. O Dr. Bernardo, da mesma forma também, tem uma chapa muito forte, mas está aí entre os favoritos, digamos assim. Então,
são duas pessoas que, pela história e pela forma que vieram estruturando o trabalho, têm grandes chances realmente de serem exitosos e estarem efetivamente nos representando nesses postos, tanto na Câmara Federal quanto na Câmara Estadual, ok? Então, desejo sucesso a vocês, vou passar o microfone para as considerações finais de vocês e principalmente... Fala que, né, tem... As outras palestras estão... Sim. Estão disponíveis? Todos os painéis de debate estão na internet, estão no canal do YouTube da associação e na timeline do Facebook ou na opção vídeos no Facebook. Então o conteúdo está acessível, muito fácil de todo mundo assistir. Às vezes quem não pôde assistir antes pode estar no carro e dar o play no vídeo, escutar. Eu acredito que isso tudo tende a somar muito. Sabemos que foi um projeto pioneiro, né? Talvez o formato podia ser um pouco melhor aqui, outro ali, mas a essência dele foi de transparência, de aproximação. É lógico que todo projeto é passível de melhoria, assim como nós recebemos também críticas. Tiveram pessoas, moradores, que nos acusaram de criar plataforma política aqui. Eu digo para esses moradores críticos da Associação do Bairro Buritis que toda essa informação, todo esse trabalho que vem sendo exibido, na verdade, há 22 anos, mas agora mais intensamente no último ano e meio, 2 anos, que a gente está publicando tudo o que a gente está fazendo, é para trazer transparência. Então você pode não concordar com um método e outro, mas se você não concorda, mais um indicativo de vir participar e posicionar a sua opinião aqui dentro da associação. As portas estão abertas e não ficar fazendo críticas infundadas simplesmente atrás de um teclado na internet. Nós sabemos e lemos tudo que é colocado, mas o nosso propósito aqui é de transparência, porque a política está do jeito que está porque deixou-se chegar onde está. Agora, quando iniciativas como essa, dando transparência, trazendo esse diálogo que nunca teve, tá ok? O que você pode fazer, se não for para ajudar, é muito oportuno não atrapalhar, tá certo? Então, chamo essa atenção a todos. Vemos hoje em grupos de WhatsApp pessoas querendo ignorar o assunto. Eu acredito que se você está no momento de Copa do Mundo, é hora de falar sim da escalação do país, da seleção. Agora, a gente está no momento de eleição, tem que falar de eleição, tem que falar agora, porque depois não adianta ficar chorando. A gente tem que tomar as posições agora, tá ok? Eu acredito que nós, na Associação do Bairro Buritis, com as 2 pessoas que se habilitaram e se dispuseram, estamos com indicações excelentes, tá ok? Você pode, obviamente, ter um outro candidato de sua preferência, mas agora fica um alerta de uma pessoa que já teve a experiência de ser candidato também. Aliás, um dia desses, eu escutando um vídeo da Joyce Hasselman, que é uma jornalista renomada, e ela é candidata no estado de São Paulo, e ela fez um comentário que revelou uma fala que eu já vinha há muito tempo. Ela falou que todo mundo deveria ser candidato. E eu tenho certeza, porque no dia que você for candidato, você vai descobrir que quando você manda uma mensagem para um monte de gente, algumas pessoas de má fé apertam o botão falando que é um spam, você perde seu número. Você, ao mandar um santinho para o cara e ele vai lá e joga na rua, você é penalizado, porque as pessoas saem te difamando na internet, né? O outro avanço final, igual o Bernardo está falando, não, estava com o cinturão do candidato, como se ele estivesse dirigindo o carro. Tudo é motivo para você ser atacado, tá ok? E as pessoas esquecem que do outro lado, apesar da interação hoje na internet multiplicar essas relações, do outro lado tem uma pessoa. E muitos são idealistas que estão se dispondo e muitas vezes, inclusive, sacrificando sua vida pessoal em prol do coletivo. E na hora que as pessoas precisam ser ajudadas para chegar lá, infelizmente, aparece um monte para dar pedrada. Então, eu acredito que quem dá essas pedradas, na verdade, são pessoas que, na verdade, estão lutando para manter a coisa como está. A palavra mudança, às vezes, ela fica maçante, ela fica chata. Toda hora o cara, pela mudança, pela mudança. A mudança é agora, a mudança já foi lá atrás, e a mudança é o quê? A sua atitude. Você já mudou a sua atitude? Você já passou de ser um reclamão e passou a estudar o que acontece? Você já está entendendo como é que funciona? O que é uma legenda? Por que tem esse monte de gente pedindo votos aí? Qual que é a dinâmica do negócio?
tudo isso, na verdade, carece de atenção, entendimento e estudo. Eu acredito nisso. O nosso projeto foi concebido a 4 mãos, a 8 mãos, sei lá, enfim, foi um projeto da nossa associação. Várias associações estão nos procurando, querendo implantar coisa similar, e eu tenho certeza que em 2019, que será o próximo pleito, esse projeto já vai estar mais maduro, e quem sabe aí, quando a gente estiver comemorando aí 50 anos de associação, realmente todo mundo enxergando que é um modelo que a gente precisa para o país, e não só para o bairro Buritis, que é hoje nosso reduto, né? E é onde está sendo feito o nosso trabalho. Então eu quero agradecer Paulo Gomide, Dr. Bernardo Ramos, e as últimas aqui, só para vocês darem a última frase aí para o telespectador e o eleitor do bairro. Então, em primeiro lugar, ou em último lugar, né, agradecer muito a todos, realmente esse tempo que vocês estão dedicando para a gente, esse espaço que vocês estão dedicando para a gente entrando na casa de vocês através da internet, através dessas lives que a gente fez, é muito bacana. Acho que o recado do Braulio resumiu muito bem o que se passa numa candidatura. Todo mundo acha que ser candidato é fácil, não é. Ele acha que descreveu um pouquinho do que cada um passa. A exposição que é expor sobrinhos, expor família, expor amigos, expor uma série de coisas, inclusive a própria pessoa de uma forma absurda, com endereço na internet, assim por diante. As coisas acontecem numa velocidade tão grande hoje que você realmente fica extremamente vulnerável. E acho que eu prefiro me ater às coisas extremamente positivas que eu vi acontecendo aqui. Então, parabenizar de novo, eu não vou cansar de repetir esses parabéns, porque realmente a Associação do Bairro Buritis tem que ser um exemplo para a cidade, que em 2019, 2020, a gente tenha isso em todos os bairros, que todos tenham sim debates, abertura para discussão, e que entendam que a política é a única forma de mudar tudo. Não adianta a gente ficar em casa assistindo novela, jogando videogame, porque o país não vai parar, o país continua. Dia 7 de outubro, agora dia 7/10, alguém vai ser eleito. Pode ser eu, pode ser o Paulo, se não formos os dois, alguém vai ser eleito. Então que seja alguém que foi escolhido e bem escolhido de uma forma consciente. Senão, mais uma vez, nós vamos ter uma péssima representação lá em cima. Então que realmente o exemplo migre, cresça, crie novas pernas, braços, para que a gente consiga ter isso no Belo Horizonte, talvez no Brasil inteiro, pessoas que queiram consciência política. Quem realmente está criticando precisa parar e refletir. Acho que essas pessoas precisam realmente entender o sentido da coisa que aconteceu aqui, um pouco maior, um pouco mais amplo do que está tentando enxergar, tentar parar de pensar micro, pensar macro, porque realmente a mudança precisa acontecer em algum momento, e acho que esse é o nosso momento. Então peço que entrem nas mídias sociais que foram passadas, que nós vamos estar divulgando, que conheçam um pouquinho mais de mim, para com certeza, no dia 7 de outubro, votar para deputado federal, Dr. Bernardo Ramos 3015. Conto muito com vocês. Obrigado a todos. Eu estava pensando no jeito de não alongar muito a minha fala, não, mas em cima do que você falou, Braulio, não tem jeito de eu contar um pouco dessa experiência ao longo dos 22 anos da associação. Hoje nós temos aqui a tecnologia que você tornou acessível, de você levar essa informação. A coisa mais moderna que a gente teve lá para trás, chamava Orkut, você tinha que ser convidado, era um grupo pequeniníssimo que tinha acesso a isso. Mas a gente usava, naquela época ainda era permitido, e depois passou a até ser multado, o uso de faixas. A gente convidava para as assembleias gerais da associação, e nós já recebemos vários candidatos aqui para discutir, inclusive até o Marcelo Lima, que é filiado ao Partido Novo, foi presidente da associação, ele participou da mesa que discutia o Estatuto do Desarmamento lá atrás. Então a Associação do Bairro Buritis, ela discute política sempre. Não é uma política partidária em benefício de A ou B, é uma discussão política da sociedade, da necessidade de representação cada dia melhor, mais qualificada. Eu acredito que esse instrumento, sendo multiplicado pela cidade, melhores candidatos vão surgir, porque aqueles que não são tão comprometidos com a sociedade, eles já vão ser vistos, eles vão ser identificados. E isso já está acontecendo. Então, gente, é uma hora extremamente importante. Não tem jogo ganho. O jogo a gente tem que lutar até o apito final. O apito final é 7 de outubro.
às 17 horas. Então, até lá, gente, é vestir a camisa mesmo, é ter orgulho de ser brasileiro mesmo, que nós podemos mudar. Depende de nós, as mudanças é de dentro para fora. Eu estou sendo repetitivo, mas não espere mudança nos outros. Faça você a diferença. O meu número é 44004, estou correndo para a Assembleia Legislativa. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender do apoio, vão se orgulhar, e nós vamos buscar ser exemplo de uma nova geração de representantes que estaremos, como o doutor Bernardo falou, como servidores públicos contratados em regime temporário. Obrigado, boa noite e vamos à luta. É o dia 7 às 17 horas, Paulo Gomide, 44004. Obrigado, obrigado Bernardo, obrigado Braulio, obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, as que estão assistindo. E é isso aí, vamos escrever uma nova página. Estamos aí na luta. Boa sorte.